Olá, tudo bem? A paz seja convosco. Hoje iremos trazer uma palavra nessa semana que é para os homens. E nesta semana eu irei falar sobre o marido. No dia de hoje será sobre o marido. E eu preparei uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração sobre um marido que foi um pouco extraordinário. Eu acredito que todos irão concordar com isso. Um homem que foi muito extraordinário e é um homem que ajudou a nós termos um novo caminho. Então, eu vou começar falando sobre os sonhos de Deus na sua descendência. É onde começa a história deste homem, que está em Mateus 1, 16 ao 18, que diz assim: é uma parte da genealogia. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamou a Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia. 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, a pessoa que eu vou falar hoje é nada mais, nada menos que José, o pai de Jesus na terra. E para iniciar, a gente fala sobre a descendência, sobre a genealogia que veio José. José vem de uma genealogia de Davi. Então, ele vinha da linhagem de Davi. E você vê que é algo que o Senhor sempre segue, né? É algo dentro da genealogia. É aquilo que o Senhor deixa organizado. Então a gente pode observar aqui nessa parte que o Senhor ele deixa as coisas dentro daquilo. Ele trouxe homens de todos os tempos, de todas as eras, para que nesse dia, neste tempo acontecesse isso. José fosse o pai de Jesus. E por que eles poderiam escolher este homem? Então aqui diz que, ora, assim está Maria, sua mãe, desposada com José. Aqui diz que eles estavam juntos, mas que eles ainda não tinham casado. Eles estavam se conhecendo, eles iam casar nesse tempo. E dentro disso, a palavra também diz que ele não tinha coabitado, na verdade. Isso na tradução da Ara, né, Almeida. E diz que eles não tinham se tocado ainda, que ela era uma mulher pura. Então você imagina que José, ele era um homem decente e ele estava dentro dos preceitos de Deus, que é aquilo que o Senhor pede, não termos relações antes do casamento, dentro deste período de conhecer e se casar. Então José já estava seguindo tudo aquilo que o Senhor planejou para a vida dele. José vinha de uma descendência muito boa de Davi. Então ele seguia a linhagem dos seus descendentes, da sua família. E para a segunda parte, eu coloquei sobre o marido que protege. O marido que protege, que está em Mateus 1,19, que diz assim: mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Então o que essa palavra diz? Quando Maria descobriu que estava grávida de Jesus e José também sabia que aquilo era do Espírito Santo, que era Deus que estava ali naquele momento, ele quis proteger a sua esposa. Ele quis proteger, sem estar casado, sem ter tocado. Era um homem que protegia a sua esposa. Que nós possamos ser homens que vai proteger as nossas esposas, nossa família. José queria fazer isso, porque naquela época, se acontecesse da mulher estar grávida antes do seu casamento, ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser condenada. Então ele quis criar uma proteção para sua esposa e ele queria fugir nesse tempo. Ele queria fugir, mas o Senhor já tinha planejado tudo. E aí eu coloquei como o marido que se prostra diante de Deus e escuta a voz do Senhor. O marido que está prostrado diante de Deus, ele pode escutar a voz do Senhor. Precisamos ser esse marido que está prostrado diante de Deus para poder escutar a voz dele. E na palavra, em Mateus também,
Mateus 1, 20 a 25 diz assim: Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio da profecia. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus convosco. Despertado, José do sono fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ele não deu à luz ao filho, a quem pôs o nome de Jesus. Você vê que um homem prostrado, um homem seguindo os caminhos de Cristo, um homem seguindo aquilo que Deus tem para a vida dele, ele escuta a voz de Deus. Porque um anjo falou com ele um sonho, e ele sabia que aquele anjo era o anjo do Senhor. Ele escutou aquilo. E o que ele fez? Ele seguiu firme e forte e disse a todos, para que Maria não fosse condenada, que o filho era dele. Que o filho era dele, mesmo não tendo nem tocado em Maria. Isto foi um homem que escutou a voz de Deus, um homem que seguiu os princípios que Deus o indicou, um homem que Deus cumpriu aquilo que tinha sobre a vida dele. José foi um marido extraordinário e um pai extraordinário também para Jesus. E a gente pode perceber que talvez é difícil a gente se abster de alguma coisa, algumas dificuldades dentro do relacionamento, dentro da nossa casa, mas sim, existe tempo para todas as coisas. E o Senhor está disposto a te ajudar, a te direcionar. Só precisamos estar prostrados diante dele para poder escutar a voz dele, para podermos escutar como José escutou, como José teve um sonho e sabia que o Senhor que estava falando com ele, era um anjo do Senhor que estava falando com ele. Então, ele pôde levar aquilo adiante. E aqui eu separei também o marido, o cabeça que dá direção para a família. Então, dentro dessa mesma história, em Mateus 2, 13 a 15, diz assim: Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse-lhe: Põe-te, toma o menino, sua mãe, fuja para o Egito, e permaneça lá até que eu avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se, ele tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Dentro disso, a gente pode ver que o marido, ele é o guia da família, ele é quem direciona, é o cabeça, como a Bíblia diz, ele é o cabeça da família. Porque o marido, em Efésios 5:23 está escrito: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, dentro dessa palavra, Herodes queria matar José, Herodes queria Jesus, Herodes queria matar todas as crianças naquela época, pois ele sabia que o Redentor ia vir, que o Salvador ia vir. Então, o que ele fez? Ele colocou um decreto para que todas as crianças naquela época, fossem nascidas naquele tempo, seriam mortas. Então ele matou todas as crianças desse tempo. E o que o anjo fez? Novamente, um homem que está diante do Senhor escuta a voz do Senhor. O anjo disse a José: saia da cidade, saia do Egito, pois Herodes quer matar as crianças. Pois aquele era o Redentor, aquele era Jesus que estava ali. E dentro disso, a gente pode observar que o marido, dentro desta palavra, que o marido, ele é o guia da sua família, ele é o cabeça, ele que vai direcionar a sua família para o caminho certo, ele que vai direcionar os seus filhos.
Ele é a pessoa que vai levar a sua família para algo bom ou para algo ruim. Por isso que nós, homens, temos que estar fortificados, firmes na palavra do Senhor, junto com o Senhor, orar todos os dias, clamar ao Senhor para que Ele nos dê direção, para que Ele nos dê conhecimento, para que eu possa escutar a voz dEle, para que possamos escutar a voz dEle. Porque o Senhor, Ele tem grandes coisas para nós e para a nossa família, que é um plano do Senhor ter a família. E que Ele possa nos abençoar e direcionar. Então possamos estar firmes, nós homens possamos estar firmes. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes alguma criação mais antiga, somos um pouco machista por escutar algumas vozes, mas que possamos escutar a voz de Deus, sim. Porque nós, somente com Ele, nós homens conseguiremos direcionar a nossa família para o caminho único que é o Senhor que é o Salvador, que é o grande Rei dos Reis, aquele que veio para nos direcionar. Então que possamos escutar a voz dele, que possamos ser direcionados por ele, para que possamos direcionar a nossa família, direcionar os nossos filhos, direcionar a nossa casa, a nossa mulher, que possamos direcionar tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, como pais, como marido, como líder de família. José foi um dos maiores maridos dentro da Bíblia. Temos muitos outros que foram maravilhosos também, maravilhosos maridos, pais. Mas José foi um marco dentro de toda a Bíblia, que foi o pai de Jesus na terra. Foi ele que direcionou quando criança, foi ele que cuidou, foi ele que trouxe o alimento, junto com a bênção do Senhor, pois ele escutava a voz do Senhor e ele conseguia direcionar aquilo que o Senhor passava para ele. A voz que ele escutava era do Senhor o tempo inteiro. Nesse tempo, às vezes é difícil, a gente vive com alguns problemas, dívidas, às vezes algum problema dentro de casa, às vezes um problema no relacionamento, às vezes um problema no trabalho, e nós homens se privamos muito, sempre queremos ser o maior, pois isso vem da gente, a gente quer ser o protetor, quer ser o cuidador da nossa família, e muitas vezes acontece da gente não chegar diante de alguém para conversar, diante de Deus para falar aquilo que estamos passando, aquilo de dificuldade. Então que o Senhor possa tocar você nesse momento, que você possa fechar os olhos no final desta live, no final desta oração, desta palavra, e clamar ao Senhor, orar ao Senhor e falar: Senhor, me ajude, eu preciso disso, eu preciso da sua ajuda, eu preciso escutar a sua voz, eu preciso ter o seu direcionamento, eu preciso ter a sua bênção, para que eu consiga direcionar a minha família no caminho certo, no caminho que o Senhor tem para nós. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa cumprir tudo aquilo que Ele tem sobre a sua vida, e que você possa se prostrar diante dEle, para que a bondade do Senhor, os planos do Senhor venham se cumprir sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento, em nome de Jesus. É isso que eu declaro, em nome de Jesus, que você possa viver os planos do Senhor Jesus sobre a sua vida, que sejamos como José, compreensivo, guerreiro, protetor, e que possamos ouvir a voz do Senhor em todo o tempo. Que você possa ter um ótimo dia, que o Senhor possa abençoar a sua semana, que o Senhor possa abençoar a sua família, a sua casa, que o Senhor possa abençoar o seu casamento, em nome de Jesus. É isso que eu declaro. Tenha um ótimo dia e que o Senhor abençoe, em nome de Jesus.